Olá, Capricorniano, Capricorniana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Capricórnio. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. No final desta leitura, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, capricorniano, um presente para você, capricorniana. Bem, na casa 1, nós temos a energia do arcano maior de número 16, a torre. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente, eu tenho o príncipe de paus. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 4 de copas. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da torre, nós temos o arcano maior de número 5, o Papa. Atrelado a essa vibração, nós temos a carta do 5 de copas. Gratidão. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente. Sobre o príncipe de paus, nós temos o pajem de ouros. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos o arcano maior de número 18, a lua. Gratidão. Sobre a energia do 4 de copas, na casa 3, na energia do futuro, nós temos o rei de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 6 de espadas. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber, o nosso conteúdo. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o arcano maior de número 16, a torre, nós temos a energia da casa, do lar. Sobre o príncipe de paus, nós temos os livros. E sobre a energia do 4 de copas, nós temos a torre, a carta de número 19. Gratidão. Bem, capricorniano, capricorniana, a energia do presente ela será regida pelo arcano maior de número 16, a torre, atrelada à energia da casa, do lar. Enfim, nós temos aqui o aspecto físico, do campo de cunho familiar. Mas vamos compreender um pouco mais esse processo. A torre traz um aspecto da destruição e da devastação. Algo que irá acontecer de forma repentina. É a destruição, preste atenção, tá? Porque essa leitura é uma leitura para o coletivo. Pode ser aqui uma destruição do ego ou da percepção de si mesmo e de si mesma. Mudanças que nós devemos fazer dentro da nossa casa ou dentro do nosso lar. Há aqui uma vibração de um despertar doloroso
e uma compreensão. É como se um raio inesperado atingisse a nossa casa, atingisse o nosso lar e a gente compreendesse que tudo aquilo estava sólido, firme, concreto, seguro, começa a se desmoronar para que a gente possa se refazer. É a eliminação de conceitos ou de áreas que nós construímos erroneamente na vida. Isso vai se desmoronar. Um dos aspectos dessa carta é o trabalho com o ego, né? E também com o aspecto da arrogância. Então, há aqui aspectos ligados à revelação depois de um sofrimento extremo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Abaixo dessa energia da carta da Torre, nós temos uma influência do arcano maior de número 5, que traz a energia do Papa e que, consequentemente, traz a energia do signo de Touro, também elemento terra, como o nosso elemento aqui do signo de Capricórnio. Há aspectos no presente ligado às organizações e instituições, porque o Papa traz a energia de autoridade. Pode ser uma autoridade de cunho espiritual, como também pode ser memórias, ensinamentos tradicionais, o ambiente ao qual nós trabalhamos. Há uma revelação na energia do presente. Há aqui um conhecimento, uma aprendizagem que possa vir através dos livros ou através de um mestre, né? Ou o seu próprio mestre espiritual, a sua própria conexão com sua espiritualidade. São histórias e aprendizagens do passado, né? Aprender com as nossas experiências e, consequentemente, com as experiências das outras pessoas. Um outro aspecto aqui na energia do presente está atrelado à energia do 5 de copas, que é a energia do rio de lágrimas, como se houvesse uma percepção de dor, né? É como se nós estivéssemos aqui lamentando um fim. Isso traz uma energia de desespero. Pode ser uma ruptura, né? Um fim, uma separação afetiva e sentimental, como pode ser também a perda de um ente querido. Se esse for o seu caso, meus sentimentos. Há aqui um sofrimento emocional, mas que nós temos que reconhecer que a dor tem um propósito, é respeitar a dor e a perda de uma outra pessoa, porque a tristeza, ela é temporária. É como se nós carregássemos essa energia também há algum tempo e há necessidade de soltar esta vibração. Então, a gente não deve lamentar o fim de algo ou de alguma coisa. A gente não deve lamentar porque essas taças aqui, elas estão derramadas. Há outras possibilidades. Há taças que ainda estão em pé. E a gente deve agarrar a essa energia, a essa vibração. Não se apegue ao sentimento de tristeza, porque todo e qualquer sentimento de tristeza sobre nós é temporário. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o príncipe de paus, atrelada à energia dos livros, que traz aqui o aspecto de contratos, de papéis, né, de documentos, mas também fala aqui de algo interno, porque o príncipe de paus traz aqui o caçador de emoções. Por isso que nós temos essa influência do presente, trazendo rupturas e separação com esta pessoa, né, que é uma pessoa impetuosa, perversa, de personalidade enérgica. Nós temos o elemento fogo, né, onde esta pessoa só quer aproveitar o dia, assumir riscos e ir atrás de fama, de aventura ou de estímulos de cunho sexual, né? Mas é uma energia de ostentação, de um faz tudo, uma aventura sem fim. Mas ao mesmo tempo o tarot está pedindo para que a gente possa seguir as nossas paixões. Então observe um pouco. Olhe para dentro, olhe para você.
Em que sentido é que você está trazendo essa energia, essa vibração para o teu presente, onde você não está dando prioridade às tuas questões, onde você está se privando e sempre fazendo as coisas em prol das outras pessoas. Está na hora de voltar para dentro, voltar para você, focar na tua energia e nas tuas questões de cunho material, porque abaixo nós temos aqui a energia do Pajem de Ouros, trazendo a fertilidade. Esta fertilidade no nosso cotidiano, como se fosse as bases produtivas, os potenciais e as possibilidades para retorno material e financeiro nas coisas mais improváveis. Há aqui uma energia que traz o aspecto do despertar e do recomeço na vida em relação a essas questões de cunho material, como se nós estivéssemos aqui prontas para trazer plenitude para a própria vida, porque o Pajem de Ouros é uma energia de aprendizagem, né? Como se nós estivéssemos aqui aprendendo, desenvolvendo uma habilidade, tendo insights em relação às questões materiais e financeiras ao qual nós devemos focar. Cuidado com esse masculino, porque ele pode estar aqui direcionando outros aspectos, por isso que nós temos a torre atrelada à energia da casa, na energia do presente. São rupturas, cortes, transmutações que nós devemos fazer. Atrelada a essas duas cartas, nós temos a Lua, o arcano maior de número 18, que traz aqui a energia do signo de Peixes sobre nós. A Lua, ela traz muito o aspecto da intuição, pedindo para que a gente mergulhe no nosso processo intuitivo, mas a Lua também fala sobre as ilusões, sobre as incertezas. Traz também aspectos do passado influenciando no presente, que são os segredos e mistérios, como se também fosse aqui uma energia de loucura e insensatez. Há meias verdades, né? Ou verdades ocultas, mas ao meu ver não existe verdades ocultas. São mentiras do passado que virão à tona. Só que nós já temos as suspeitas, porque nós somos intuitivos. Nós já temos essas suspeitas, essas vicissitudes ou esse mistério ligado à energia de um feminino. Mas ao mesmo tempo o tarô diz assim, não tema as tuas sombras. Onde há luz, também há sombras, mas que a gente tem que refletir um pouco, trazer esse reflexo da verdade, filtrar a verdade ou os rumores que vão chegar até nós sobre esta pessoa. Só que internamente nós já sabemos sobre essas questões. É como se fosse aqui uma confirmação. O tarô está dizendo que essas questões que você já tem aqui dentro do coração virá à tona. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a torre, atrelada à energia e à vibração do 4 de copas. A torre no baralho cigano traz o aspecto de grandes estruturas, né? Como também a própria energia aqui do presente trazendo o aspecto do lar da casa. Só que nós temos atrelada a essas questões mágoas. Essas grandes estruturas também pode ser o ambiente, o local de trabalho, onde a gente precisa soltar esta vibração das mágoas antigas, que traz o aspecto de negação sobre nós, desânimo, decepção ou até mesmo oportunidades perdidas, porque nós estamos vivendo aqui na tristeza ou no passado e a gente se fecha. O universo está trazendo algo novo, colocando algo novo nas nossas mãos, mas nós não conseguimos observar isso porque há muitos sentimentos de mágoa e a gente mergulha nesse sentimento do passado. Há necessidade de soltar essa energia para que a gente possa se apegar ao novo. E quando a gente mergulha no passado, a gente se fecha
para a energia do amor. A gente traz uma estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento ou uma sensação de falta, porque a gente está mergulhado nessa tristeza. Então a gente tem que soltar, compreender esse sentimento, observar, para que a gente possa, de certa forma, fluir para as novas perspectivas. Não pensar de forma emocional, mas pensar a partir da razão, porque abaixo desse elemento água, nós temos o elemento fogo, representado aqui pelo rei de paus, que é o centro do sol. Então, é focar nos teus desejos mais fortes e mais apaixonados. Então, há necessidade, na energia de futuro, de consumar as nossas experiências e trazer esse domínio, esse carisma, essa confiança brilhante, onde nós estamos aqui sendo o centro do universo. Cuidado apenas com o aspecto egocêntrico, e aí volto a repetir, nós precisamos aqui dominar o nosso eu, dominar as nossas emoções, Então, é como se na perspectiva de futuro nós também estivéssemos aqui lidando com o masculino extremamente egocêntrico, por isso que eu disse no começo que nós precisamos lidar sempre com a razão em vez das emoções, para que a gente possa ser o centro, é focar nesse sol, nesse brilho que há dentro de nós. Um outro aspecto aqui e característica na energia de futuro traz a energia dos 6 de espadas, que é uma energia mais de cunho mental. O 6 de espadas pede para que a gente faça um processo de transição e de exploração do nosso campo mental. É um processo de busca aqui, e de aprendizagem e de novas descobertas. Como se o tarô pedisse para que a gente testasse novas hipóteses. Pode ser a aprendizagem de um novo idioma, pode ser o mergulho em um livro, um conhecimento que já está em você, mas que você precisa trazer à tona, mergulhar um pouco mais profundo nele. Porque o 6 de espadas pede para que a gente possa se perder no processo de aprendizagem e às vezes seguir pelas incertezas. Há buscas aqui na perspectiva de futuro, mas que a gente tem que aprender algo novo. E esse aprendizagem vai permitir aqui que a gente siga em frente, tá? Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Capricórnio. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir essa conexão amorosamente em seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo de número 26, Ra-Iá, arcanjo de número 26, Ra-Iá. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 118, e a mensagem diz o seguinte: você é dotada de espírito elevado. Este anjo pode favorecê-lo em assuntos ligados à justiça. Ao invocá-lo, ele o ajudará a efetuar mudanças e transformações através de soluções lógicas. Ra-Iá, arcanjo de número 26, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 118. Como indicação de leitura, eu trago aqui o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior. Você é a história da humanidade. Essa edição é de 2018 e aquelas que não conhecem o Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 11 de fevereiro de 1895, 11 de maio de 1895 e morreu em 17 de fevereiro de 1986. Ele foi filósofo, escritor e educador. Fundou, juntamente com a Sociedade Teosófica, a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Então, eu tive o primeiro contato com o Krishnamurti através da Sociedade Teosófica, onde eu li primeiro a Blavatsky, para depois me aprofundar um pouco mais nos estudos do Krishnamurti. Após a morte de um de seus irmãos,
Decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como um guia espiritual, apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associado a qualquer escola, política ou pensamentos ideológicos. Era vegetariano e se preocupava, veemente com a educação. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo e até hoje as suas fundações, além de difundirem o seu pensamento e obra, mantém esses centros educacionais. Sua obra envolve mais de 60 títulos, dentre eles o Livro da Vida, também publicado pela editora Planeta. Ele diz assim, o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento não se baseia em nenhuma fórmula e, por meio da consciência constante dos nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações, de todos os opostos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente, porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual, pois é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão de tudo. Ele ainda diz assim no prefácio: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúme, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar, apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral e etc. Mas sim compreender quem você é, por que você é a história da humanidade. Se souber como ler este livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. Então ele traz aqui algumas perguntas e respostas, São 90 questionamentos e é muito interessante o mergulho na filosofia e no conhecimento do Krishnamurti. Ele disse assim: só existe a realidade, o Supremo Único, só existe uma humanidade e uma justiça. E o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa, senão por si mesmo. Busque sua própria libertação e então libertará o mundo de sua confusão e conflito, sua dor e antagonismo. Porque você é o mundo e seu problema é o problema do mundo. Se você se apegar às suas crenças, a seus deuses insignificantes, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, criará um mundo de confusão e conflito, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando antagonismo, multiplicando catástrofe. Então, este livro, ele traz um despertar, uma compreensão absoluta do todo, Porque nós também somos a história da humanidade. Então, eu trago aqui como indicação o livro do Krishnamurti, Seu Universo Interior. Me ajudou bastante e tem me ajudado no meu processo de expansão, o Krishnamurti. Aqui no YouTube você também vai encontrar palestras, diálogo dele, que eu acho assim fantástico. Assim como o link para esse livro vai estar aqui na descrição desse vídeo, como o link para o baralho cigano, como o tarô de Waite, que eu utilizo nesta leitura. Gratidão por você assistir a esse vídeo. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.